Oi, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né, com os hábitos ideais de higiene. Além disso, ficando em casa. Tá? Vamos estar agora postando as aulas em forma de vídeo e vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, através do AVA. Então, estou total disposição de vocês, porque eu também estou em casa. Espero que vocês se cuidem e vamos falar, né, hoje nessa aula sobre resposta imunológica humoral. O que seria essa resposta humoral? Lembra? A gente falou lá nas aulas iniciais que a resposta humoral é a resposta que vai ser mediada por anticorpos. Tá? E aí, quem é que produz esses anticorpos? Nada mais que eles, né? Os linfócitos B e mais especificamente, né, o linfócito B se transformando em plasmócito. E aqui tem uma piadinha, né? You have a very funny immune response. What is this? Né? Because you are associated with humoral immunity. Né? Você tem uma resposta imunológica engraçada. O que é isso? Por que isso, na verdade? Porque você é associada à resposta humoral, de humor. Né? Então, essa resposta humoral, como eu falei, ela vai ser mediada pelos linfócitos B e mais especificamente pelos plasmócitos, que é a última diferenciação desses linfócitos B. Então, a resposta imunológica humoral é importantíssima, né, porque os micro-organismos eles vão se multiplicar nos espaços extracelulares do corpo. E patógenos intracelulares, eles podem se disseminar envolvendo célula a célula por meio dos líquidos extracelulares. Então, tanto os micro-organismos extracelulares, vai haver anticorpos sendo produzidos contra esses micro-organismos, assim como aqueles intracelulares no momento que eles vão sair da célula e infectar outra célula. Vão sair da célula e vão infectar outra célula. Então, esses espaços extracelulares, eles são protegidos por essa resposta imunohumoral. E esses anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, vão causar a destruição desses micro-organismos extracelulares e impedir que eles se disseminem e gerem até as infecções intracelulares. Então, a ideia é gerar esses anticorpos e bloquear a infecção, bloquear esses micro-organismos. Então, essa resposta humoral ela vai ser estimulada por esses antígenos extracelulares, seja no momento que ele está saindo para infectar outras células, mediada por esses anticorpos produzidos pelos plasmócitos e pode ser ativada de duas formas. Ou uma resposta T independente, ou seja, que ele não vai precisar e não vai ter o linfócito T envolvido na ativação desse linfócito B, ou uma resposta T dependente. Quando eu falo de uma resposta T independente, ela vai ser estimulada por esses antígenos microbianos que a gente já falou, são os fragmentos lá dos micro-organismos, e vou se ligar diretamente ao BCR, receptor de célula B. Lembra lá do TCR que a gente falou na aula passada, receptor de célula T? A gente também tem o BCR, receptor de célula B, tá? Aquele receptor específico que vai estar envolvido no reconhecimento de antígenos. Assim como o TCR, que se liga ao MHC, tá?
que esse MHC está presente nas células apresentadoras de antígeno TCR, ele se liga esse MHC para reconhecer o antígeno que está sendo apresentado pela célula apresentadora de antígeno. O linfócito B, ele tem esse BCR, só que ele vai reconhecer diretamente. Ele não necessita de MHC para reconhecer, tá? Quando a gente fala de uma resposta T independente, normalmente os antígenos eles vão ser de polissacarídeos, antígenos de lipídios ou de ácidos nucleicos, né? Ou seja, os que a gente chama de antígenos multivalentes. E as respostas T dependente? E aí, quando a gente fala de uma dependência, de um auxílio, quem é que está na parada? O linfócito T CD4, né? Porque ele é o linfócito T helper, que eles vão ajudar nessa ativação do linfócito B. E normalmente são os antígenos proteicos, ou seja, a fração proteica do micro-organismo. Então, ele vai precisar, para reconhecer, para formar uma resposta mais robusta e duradoura, dessa ativação a partir do linfócito TCD4 auxiliar. Esses anticorpos, né, vão ser produzidos e são, então, secretados e se ligam aos micro-organismos, àquele fragmento que foi, então, produzido, aquele anticorpo específico, vai se ligar, neutralizar e eliminar. Lembra que a gente falou lá na aula de imunidade inata, tá? Sobre uma função dos anticorpos envolvidos, a ativação do sistema complemento. E o que é que o sistema complemento faz? Ele vai, em suma, por exemplo, formar poros na membrana do micro-organismo. Então, uma forma também de eliminação do micro-organismo é a ligação antígeno-anticorpo, ou seja, esse anticorpo produzido pelo linfócito B, mais especificamente pelos plasmócitos, vão se ligar a esse micro-organismo, então, estimular a ativação do sistema complemento, mais especificamente pela via clássica do sistema complemento. Então, aqui a gente tem uma imagem onde ele demonstra mais ou menos isso que eu falei sobre as duas formas do linfócito B ser ativado. Lembrando que o linfócito B, a resposta humoral é uma resposta adaptativa. O linfócito B ele não é uma célula da imunidade inata. Então, por exemplo, aqui, né, a célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, ela vai então reconhecer, processar esse antígeno. Ao processar esse antígeno, ela vai então externalizar o fragmento desse micro-organismo com a molécula de MHC aqui para, por exemplo, o linfócito TCD4. Estimula esse TCD4, olha o que tem aqui no TCD4, é o que a gente chama de TCR. Estimulei esse linfócito TCD4 e ela passou uma célula T efetora. Então, a ativação da célula T imatura vai então expressar, ela vai deixar de ser uma célula imatura e ser uma célula efetora, e ela começa a se multiplicar e gerar o que a gente chama de expansão clonal e diferenciação, ou seja, cada fragmento que foi apresentado a esse linfócito T, a partir da molécula de MHC que tem na célula apresentadora de antígeno, no caso aqui a célula dendrítica, ele vai então estimular uma única célula, um único linfócito T a reconhecer aquele fragmento e produzir citocinas e ativar a partir daquele único fragmento daquele micro-organismo. E a partir daí, se ele já tem a informação, ele faz o quê? Várias cópias dessa célula. O que a gente chama isso de expansão clonal. Então, essa é a forma, lembrando que a gente falou lá na aula de resposta celular, essa é a forma de ativação, basicamente, né, de uma célula do linfócito T e formação
de uma resposta imune celular. E uma outra forma, né, de apresentar o antígeno, por exemplo, o macrófago reconhece, também apresenta a partir do MHC por linfócito T, e gera uma resposta duradoura. Já, né, uma resposta T dependente, a ativação do linfócito B é diferente. Está vendo aqui o linfócito B, o antígeno está íntegro. Ele reconheceu aquele único fragmento. E aí, então, ele vai até o linfócito TCD4, específico para aquele fragmento que foi apresentado a partir da célula apresentadora de antígeno. Então, esse linfócito B é ativado, se transforma em plasmócito e começa a produzir um monte de anticorpo. Então, aqui é uma resposta T dependente. Ele precisou do linfócito T para ser ativado. Numa T independente, não teria aquele passo, né, de ligação ao linfócito T efetor, né, porque não pode ser uma célula T imatura, porque ela não reconhece nenhum antígeno. Então, aqui é o exemplo clássico, né? O linfócito B reconheceu, porque ele pode reconhecer sim o antígeno. Vai, então, esse antígeno proteico, porque T dependente, ela vai ser através do reconhecimento de antígenos proteicos. Ele reconhece, então vai até o linfócito T, que já está ativo, né, que já é efetor, e aí gera esses plasmócitos. O importante dessa ativação, né, dependente de célula T, ou seja, que ele precisa chegar até o linfócito T e dizer assim, realmente foi um antígeno que eu reconheci, me diga aí se eu tenho que ficar ativado para esse antígeno aqui. Ele vai produzir anticorpos, né, de vida longa, anticorpos que podem durar para o resto da vida, como por exemplo IgG, IgA, IgE. Eles vão fazer a troca de classe, tá? Eu vou explicar o que seria essa troca de classe mais lá para frente. E vai ser uma resposta mais duradoura, mais robusta. Então é importantíssimo essa interação para que tenha uma resposta mais duradoura do linfócito B com o linfócito T, para que ele seja ativado, tá? Mas, por exemplo, se for um polissacarídeo, um lipídio, né, ou esses antígenos multivalentes, né, como é que esse linfócito B ele vai reconhecer? Então, ele está lá passeando, por exemplo, lá no baço, na zona marginal lá do baço, no linfonodo, e aí entra um antígeno cheio de lipídio ou cheio de carboidrato, de polissacarídeos. Então, ele vai ter aqui um receptor de célula T, ele vai ter lá o BCR, ligado a ele também tem alguns anticorpos que ajudam também a reconhecer essas regiões semelhantes, né, que a gente falou lá na imunidade inata, que é parecido em vários micro-organismos, por exemplo, o peptídeo glicano, que tem em gram positivo, em bactéria gram positiva, em bactéria gram negativa. E aí, ao reconhecer, ele reconheceu esses antígenos, ele então se transforma em um linfócito B ativado, ou seja, ele não precisou do linfócito T para se ativar, gerou um linfócito B ativado, se transformou em um plasmócito, tá? Transformou em um plasmócito, ele só vai produzir anticorpos de vida curta, e principalmente o anticorpo que é o primeiro a ser produzido, o anticorpo que a gente chama de fase aguda da infecção, tá? Que é o IgM. Então, quando eu tenho uma ativação de linfócito B não dependente de célula T, ou seja, T independente, eu vou ter a geração de anticorpos, na sua maioria, IgM, e vai ser anticorpos de vida curta.
tá? Então, para que gere essa resposta imunohumoral, há necessidade de uma migração do linfócito B maduro para os órgãos linfóides secundários, né? Ou seja, o que lembra aí o que é esse linfócito B maduro? É diferente de célula ativada, célula madura. Ele vai ser produzido lá na medula óssea, vai chegar no seu estágio de maturação, que ele vai ter lá a hematopoese, a produção de células sanguíneas. Então, ele vai desde lá da célula tronco, depois o progenitor linfóide, e aí eu chego a ser um linfócito bem maduro lá, né? Então, ele vai ser direcionado, esse linfócito que foi maturado lá na medula, porque o linfócito B, ele chega a seu estágio de maturação na medula óssea, e vai para um órgão linfóide secundário, quem baço ou linfonodo. Esses linfócitos B, que são maduros, porém são virgens, porque são virgens, né? São naives, porque eles não reconheceram ainda um antígeno. Vão circular pelos folículos lá do baço, dos linfonodos, gânglios linfáticos e malte ou balte, né? Os sistemas de mucosa. Esses antígenos, então, rompem a barreira epitelial, são encaminhados por esses órgãos linfóides secundários e ficam, então, expostos lá, e o linfócito B, então, reconhece. E aí depende da característica desse antígeno, se vai ser uma resposta dependente do linfócito T ou não dependente do linfócito T, tá? Então, chegou lá o linfócito B, ficou esperando o antígeno. O antígeno chegou até o baço, chegou até o linfonodo, né? E então ele é reconhecido. Essa imagem, ela fala mais ou menos isso que eu estou descrevendo a vocês. Tá? Vasos, né? O antígeno chega através dos vasos linfáticos. Aqui pode ser, né, apresentado por uma célula apresentadora de antígeno, mas para o linfócito B, esse antígeno ele não é apresentado através de MHC, não é processado, né, para ser apresentado. Então, há o encontro ou a partir de uma célula apresentadora, né, a esses linfócitos B, ou reconhecimento, né, direto através do BCR. Em outro momento, se for um antígeno proteico, né, um fragmento proteico do micro-organismo, ele vai até o linfócito T e, então, é ativado. Então, os antígenos pequenos, eles vão atingir os folículos através dos condutores e podem se ligar diretamente ao linfócito B, como eu falei, se liga diretamente ao linfócito B, então, reconhece o antígeno, tá? Porque ele pode, sim, reconhecer o antígeno. E os antígenos maiores, que são capturados por macrófagos no seu subcapsular, podem ser entregues ao linfócito B. Eu não falei que existia processamento nem uso do MHC aí, tá? E os antígenos maiores podem ser capturados pelas células dendríticas na região medular, ou seja, na região subcapsular do linfonodo. O macrófago vai estar lá, na região medular, a célula dendrítica vai estar lá, e aí também pode capturar e entregar lá para o linfócito B. Então, numa resposta T independente, vai ter uma ligação ao antígeno multivalente, ou seja, ele vai ter regiões repetitivas, regiões que são comuns dentro daquele grupo de micro-organismos e que ele tem repetidamente na sua formação. E aí pode se ligar, né, ao IgM, IgD de superfície, essas membranas, e a iniciar os sinais de ativação e proliferação. Não foi até o linfócito T para ser ativado. Ele vai, então, iniciar a sua proliferação. Esses domínios citoplasmáticos, né, lá da IgM, da IgD,
eu vou ter IG alfa, IG beta, essas regiões desses receptores. Então, vai gerar um monte de sinal. Lembra, a gente tem sempre umas cascatas de sinais quando a gente ativa uma célula imunológica. E após isso, vai ter a ligação desse antígeno ao complexo BCR, esse receptor, né, de célula B. E aí recruta diversas sinalizações, promove sinalização, transcrição, uso de genes, e aí eu começo a proliferar e diferenciar essas células B. E agora vão ser células B específicas para aquele antígeno. Eu vou ter agora células B específicas para aquela região daquele antígeno. E ela vai fazer agora a função dela, produzir anticorpos que vão se ligar àquele fragmento do micro-organismo que ela reconheceu. Então, eu tenho aqui o fragmento do micro-organismo. O micro-organismo entrou, certo? Houve, então, a ligação ao micro-organismo, reconhecimento do BCR, sinais, diversos sinais dentro da minha célula, dentro do meu linfócito B, ele se transforma em plasmócito, então começa a produzir antígenos para esse fragmento que foi então reconhecido inicialmente pelos seus receptores, certo? Então aqui é o que eu estou falando, né? IG alfa, IG beta, né? Junto com esse BCR, tudo isso forma um complexo, tá? E olha aqui o antígeno, o micro-organismo aqui, se ligando, e o linfócito B reconhecendo e gerando um linfócito B específico para aquele fragmento aqui, ó, que ele está reconhecendo. Outro exemplo, né? BCR, reconhecendo aqui o fragmento, estimula sinalização via BCR, amplificação desse sinal, proliferação e diferenciação. Novamente, reconhecer um outro fragmento. Mudou aqui o espacinho. Antígeno microbiano, sinalização via BCR, junto com Tau receptor, que pode ter no linfócito B também, proliferação e diferenciação dessa célula B. Precisei do linfócito T? Não precisou do linfócito T, ele já se ativou. Que tipo de antígeno é? Lipídios, polissacarídeos. Então, essa resposta T independente, ela vai produzir anticorpos da classe IgM, aquele primeiro anticorpo que vai ser produzido. E o legal de produzir bastante IgM nessa fase inicial é que o IgM ele é pentamérico. O que é um anticorpo pentamérico? Ele vai ter 5 locais de ligação. Ou seja, ele vai ter 5 sítios de ligação. Ela sai se ligando em tudo. Então, a ideia é que produza logo ela na fase inicial para que ela faça o máximo bloqueio de diferentes fragmentos ou de mais de um micro-organismo, tá? Porém, vai ter baixa afinidade. O que a gente chama de afinidade? Essa força de ligação do anticorpo ao antígeno. Então, ela não tem tanta afinidade, ela não tem tantos sítios que segurem, né, essa interação antígeno-anticorpo. Então, ela vai ter baixa afinidade. Pode ter baixa memória. Então, esse linfócito B acaba não virando um linfócito B de memória, é um linfócito B que vai ser produzido, vai ser ativado naquele momento da resposta, mas não vai ser um linfócito B de vida longa. Então, quando a célula B ela é ativada independente do linfócito T, ela não consegue gerar tanta memória imunológica, tá? Isso acontece também quando a gente tem aqueles anticorpos naturais que o indivíduo já produz no sistema BO. Ou seja, o indivíduo é tipo A e ele já tem anticorpos naturais anti-B. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa resposta de ABO mais lá para o segundo bloco da disciplina.
Mas já guardem essa informação que a gente vai puxar mais lá para frente. Mas eu tenho uma resposta T dependente. Lembra? Reconheci, vi lá aquele antígeno proteico, vou atrás do linfócito T, que já efetuou, ele já foi ativado lá na resposta celular. E aí, conexão T e B, aquele linfócito B, então, uma resposta de memória, de grande especificidade, de maturação e afinidade. Ele vai fazer alteração de isotipo que a gente chama de switch de classe. Ou seja, ele é aquele IgM, que é aquele anticorpo produzido na fase inicial, e ele pode virar um anticorpo específico, né, que a gente precisa. Por exemplo, um IgG, né, que é um anticorpo de fase crônica, ou seja, um anticorpo também de vida longa, que a gente produz, né, e gera imunidade duradoura, ou um GA, um anticorpo de mucosa. Mas a gente vai falar um pouquinho desses isotipos ainda nessa aula, só que mais lá pra frente, tá? Então, essa ativação desse linfócito B dependente de T vai ser, por exemplo, uma dificuldade de promover ligações cruzadas com várias moléculas com necessidade de ativação do BCR. Então, eu vou precisar dessa relação linfócito B e T, e essa apresentação, o antígeno vai ser processado pelo linfócito B ao linfócito T via MHC de classe 2. Ou seja, o B, ele apresenta para o T. E aí, se ele já está ativado, né, se ele já reconheceu, ele consegue rapidamente, né, estimular, fazer sinais onde o linfócito B seja, então, ativado. Então, como é que acontece? O linfócito B, ele vai internalizar esse complexo receptor-antígeno, formando algumas vesículas, vai processar esse antígeno proteico. As células B, então, vai alterar o seu perfil de receptores para migrarem para a zona onde tem o linfócito T. Lembra que a gente tem algumas zonas diferentes, né? A zona marginal, né? Onde a gente vai ter alguns linfócitos, né? E ali, então, vai apresentar para o linfócito T via MHC de classe 2, e esse linfócito T vai, então, se diferenciar em T-helper. Lembra quem é que reconhece MHC classe 2? CD4. CD4, né? Então, reconhece esse antígeno que foi processado pelo linfócito B, reconhece esse antígeno que foi processado pelo linfócito B via MHC de classe 2, então o linfócito B externaliza o MHC de classe 2 e se liga ao linfócito T, e ele é diferenciado em T-helper. Então, isso aí, essa imagem, ela resume o que eu estou falando. Chegou o antígeno, o linfócito B estava lá, tem o BCR, o complexo BCR, ele reconhece o antígeno, gera sinais, processa esse antígeno, então, externaliza o MHC de classe 2 com esse fragmento do micro-organismo, pedacinho lá do antígeno epítopo específico, então apresenta para esse linfócito T, CD4, via MHC de classe 2 o fragmento, e é então reconhecido pelo receptor de célula T, o TCR, esse fragmento desse micro-organismo, e aí ele começa a produzir citocinas que ativem esse linfócito B. Então, IL-2, IL-4 e IL-5, eles podem estar ativando esse linfócito B. E IL-4 e IL-5 são importantíssimas para estimular esse linfócito B a produzir anticorpos. Então, novamente, aqui o que eu estou falando, a célula B ela apresenta o antígeno para a célula T auxiliar via MHC classe 2. Lembra que eu também tenho alguns receptores, né, que vão estar coestimulando. Tá? Então, feita essa coestimulação,
produção de citocinas, e esse linfócito B vai se proliferar e se diferenciar numa célula B específica. Depois ele se diferencia, pode, né, se diferenciar em plasmócito. Então, esse linfócito T que está ativado, ele vai liberar citocinas, que vai fazer mudança de isotipo, vai fazer estimular que esse linfócito B, que só produzia IgM, produza outros anticorpos, produz IgG, IgE, tá? Vai expressar as moléculas, né, correceptoras, CD40, CD40 ligante, né, aquelas, né, CD40 ligante no linfócito B, né, CD40 no linfócito T. E essa ligação induz a ativação de fatores de transcrição. Lembra que tudo vai ter fator de transcrição, aquele fragmento do DNA que vai estimular a produção de proteínas. Quem são essas proteínas? As citocinas. Aumento da síntese de proteínas, aumento da síntese de citocinas e liberação, obviamente, também de anticorpos, que são proteínas. Então, as células B ativas voltam para a zona folicular, né? E começam a produção desses anticorpos na região do centro germinativo. Essa ativação do linfócito B vai resultar em proliferação, expansão clonal, seguida de diferenciação, gerando linfócito B de memória e linfócito B efetor. Então, nesse momento, se eu tive a participação do linfócito T, eu vou ter agora o linfócito B de memória e também o linfócito B efetor, aquele que vai lá para a região onde tem um micro-organismo, onde está necessitando e começa a produzir anticorpos. O linfócito B de memória ele vai ficar nos órgãos linfóides secundários, tá? Esse linfócito B, que foi efetor, que está ativo, ele pode produzir em uma semana cerca de 5.000 células que produzem 10 elevado a 12 moléculas de anticorpo. Ou seja, isso aqui é 10 com 0, 12 vezes. Ou seja, esse é o número, né, que dá o número de moléculas de anticorpos que vão ser produzidos. Nesse centro germinativo, onde ele fica lá, né, contém células oriundas de um ou poucos clones de linfócito B específico, então nessa região lá do linfonodo, do centro germinativo vai estar lá, e a zona escura do centro germinativo, eu vou ter linfócito B em rápida proliferação. Diferenciação também em células produtoras, né, mais fortes de anticorpos, que são os plasmócitos, e células de memória. Então, lembrando lá como é o linfonodo, eu vou ter a zona clara, né, a zona do manto, né, e a zona clara com a zona escura, que a gente chama de centro germinativo, onde a zona clara a gente tem mais linfócito T e a zona escura mais linfócito B. As células secretoras de anticorpos, elas vão migrar para a medula óssea e pode sobreviver por anos, então ela pode retornar para a medula e ficar lá na medula produzindo um monte de anticorpo. Então, por exemplo, você que vacinou, soroconverteu, né, para algumas vacinas, você vai ter, dependendo da vacina, o resto da vida linfócito B produzindo anticorpo específico para aquele micro-organismo. Indivíduo, por exemplo, que reagiu bem a vacina da hepatite, às vezes ele dura para o resto da vida. Vai ter linfócito B lá produzindo o anti-HBS, né, que é o anticorpo que a gente tem de pós-vacinal, que vai ser produzido para bloquear a infecção do vírus da hepatite B, e aí ele pode ficar lá o resto da vida produzindo. Ou você precisa dar um susto nesse linfócito B de memória, manter esse linfócito B de memória para a vida toda, né? Tendo que fazer as campanhas de revacinação, né, ou de reforço, como é falado nas campanhas de vacinação. Então, a resposta imune primária vai ter aquele primeiro contato, linfócito B, reconheceu o dependente de T ou independente de T, vai ativar esses linfócitos B virgens a se diferenciarem em plasmócitos produtores de anticorpos e em células de memória. Lembrando aqui, se for célula de memória, é T dependente. Vai ter aquele período de latência que compreende o intervalo do contato ao aparecimento de níveis detectáveis de
anticorpos. E aí que tá? Esse período de latência, quando a gente fala em relação à produção de anticorpos detectáveis, é aquela história, por exemplo, do indivíduo que foi pro carnaval, brincou ali bastante no carnaval e se contaminou com alguma coisa. E aí, uma semana depois, ele vai fazer um exame imunológico. Fez o exame imunológico lá, um ELISA, por exemplo, a gente vai aprender sobre as técnicas imunológicas mais lá pra frente da disciplina, tá? E aí fez um ELISA e deu negativo, mas aí fez um ELISA 2 meses depois, deu positivo. E o que aconteceu? A produção de anticorpos que seriam detectados no ELISA no momento que ele fez, uma semana depois, uma semana, 2 semanas depois, eu não lembro mais qual foi o exemplo, do que ele se contaminou, não tinha quantidade de anticorpos suficientes que o teste conseguisse detectar. Mas 2 meses depois, 3 meses depois, o linfócito B produz 10, elevado a 12 anticorpos, uma célula, por exemplo. Então, ele foi então detectado no teste como positivo. Então, esse período de latência é o período onde o indivíduo está infectado, mas ele não produz uma quantidade de anticorpos que o meu teste consegue detectar, por exemplo. Isso quando a gente associa a produção de anticorpos e esse período de latência. Então, essa variação do período de latência de 5 dias a várias semanas, isso depende do micro-organismo, depende da via de infecção, depende do indivíduo. Então, é uma gama variável. Então, tipo e dose do antígeno, se é um antígeno proteico, se não é proteico, via de introdução e características do indivíduo, métodos usados também para detectar. Às vezes a gente tem técnicas que vão ser mais sensíveis, detectam mais, precisam de menos anticorpos para poder dar positivo, Outras técnicas vão precisar um pouco menos. Então, após esse início da resposta, dessa resposta inicial, essa resposta primária, ao aumento exponencial dos níveis de anticorpos, passa essa fase platô, no qual os níveis não vão mais se alterar, fase declínio, onde vai ocorrer diminuição progressiva de alguns anticorpos circulantes, e aí eu vou manter, se eu gerar imunidade duradoura. Se eu não gerar imunidade duradoura, há uma redução e não há mais produção. Já na resposta secundária, ou seja, o segundo contato com o micro-organismo, vai já ter os linfócitos B capazes de reconhecer rapidamente aquele antígeno, ou seja, já tem um linfócito B de memória, aquele linfócito B que já conhece aquele antígeno. Então, eu não preciso passar por todo esse processo do BCR reconhecer, ativar, seja dependente de T ou independente de T, ativar, gerar toda a resposta. Não, ele já testa. Então, rapidamente, ele começa a fazer o quê? Várias cópias dele e pega esse linfócito B que está de memória e joga para ele ser efetor, certo? Então, vai ter uma fase menor de latência. Então, rapidamente, eu começo a produzir um monte de anticorpo. Mais célula, mais anticorpo. Então, isso exponencialmente acontece, E o declínio é mais lento e mais persistente. Eu começo a manter a resposta. Então, essa é a ideia de uma vacina. Por isso que é importante a gente vacinar. Porque a gente passa por essa resposta imune primária, que é essa primeira resposta. Quem vai ser a resposta imune primária? Quando eu identificar um antígeno a partir da minha vacinação. Vacinei, identificou o antígeno. E aí, no momento de uma exposição secundária, de um desafio secundário, aí, batata. Rapidamente eu já tenho célula de memória, eu já tenho reconhecimento ali, tá? Então, essa resposta primária, eu vou ter célula B virgem, essa vai se proliferar, produzir esses plasmócitos, produzir IgM, IgG, e aí depois esses plasmócitos vão para medula óssea, E aí eu vou ter a manutenção da produção de anticorpos. No segundo momento de exposição, segunda exposição ao antígeno,
rapidamente eu prolifero, rapidamente eu produzo muito mais célula, muito mais rápido. Ou seja, para eu chegar nesse pico foi muito mais rápido e eu produzo um monte de anticorpo já especializado, que é o IgG. E aí volta, né? E eu diminuo essa fase de platô. E aí eu mantenho mais linfócito B de memória. Então essa é a ideia da vacina, como eu falei com vocês. Primeira exposição, vacinou, pá, teve uma febrezinha, teve uma reaçãozinha ou não, guardou as células de memória, guardou os plasmócitos de memória. E aí no segundo momento, aí realmente quando você tem contato com o antígeno de verdade, rapidamente eu respondo. E aí não gera muitas vezes uma infecção, porque o indivíduo é vacinado, ele é imunizado, então eu já tenho células que já conhecem aquele antígeno, que não precisou passar por todo o processo de ativação, de resposta, e aí então ela vai gerar um combate efetivo àquele micro-organismo. Tá? Mesma coisa. Então, essa resposta primária e secundária, eu vou ter produção de IgM e IgG nos dois momentos. Só que na primária eu tenho muito IgM e começo a produção de IgG mais tardia. Na secundária, IgG é a mais predominante porque eu já tenho célula de memória, então eu já sei como fazer IgG, já fiz a troca de classe, já mudei de IgM para IgG. E aí, então, eu formo já um anticorpo mais específico, uma resposta muito mais forte, mais específica para aquele micro-organismo. Opa! Vou dar uma pausazinha aqui para gravar em 2 vídeos e aí a gente entra agora o que são esses anticorpos que eu estou falando. Então, essa primeira parte foi a ativação do linfócito B. Como é que esse linfócito B é, então, ativado? Eu tenho duas formas de ativar, dele reconhecer o antígeno, dele começar a produzir anticorpo, dele virar plasmócito. E agora a gente vai entender quem são esses anticorpos que eu já estou falando que eu gosto que o IgG é mais duradouro, é mais forte, a gente vai entender que cada anticorpo vai ter uma função. Dá um pause aqui e aí eu vou dividir em 2 vídeos, porque já está ficando muito grande.